Corte Internacional de Justiça decide que Israel deve parar agora a operação em Rafah e permitir a chegada de ajuda humanitária e também de vistorias de agentes internacionais. Apesar da decisão ser vinculativa, segundo a própria ONU, Israel já afirma que não vai respeitar. O que será que vai acontecer? Notícias importantes também sobre Laura Richards, para quem não sabe, a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, que no momento, em exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Brasil, garante que o Brasil tem que se afastar da China, não fazer parte da nova Rota da Seda e ainda garante uma tentativa de aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Se afastem dos chineses. Será que o Brasil de fato vai respeitar? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Javier Milei, que chama Pedro Sánchez, atual presidente da Espanha, de incompetente, mentiroso e covarde, e, ao mesmo tempo, é capa da revista Time. Vamos ver exatamente, né, como que o presidente da Argentina está aparecendo para a comunidade internacional, principalmente para a Europa, e também falar um pouquinho sobre as declarações polêmicas de Viktor Orbán, que afirma, como presidente da Hungria, que nesse momento a Europa se prepara para a guerra. Rússia, inclusive, fala em retaliações contra os britânicos, não em solo ucraniano, mas sim em solo estrangeiro. Para finalizar, a agência Reuters de notícia garante que o Putin está preparando uma proposta de cessar fogo ainda em 2024 e que não quer uma guerra interminável. Será que de fato essa informação procede? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e o recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. E o vídeo de hoje é feito em parceria com a Insider, a maior e mais tecnológica marca de roupas do Brasil, que eu tenho orgulho de falar que é parceiraça aqui do canal, porque eu posso compartilhar com vocês com desconto exclusivo algo que eu já usava na minha vida pessoal, pessoal. Sensacional, tá? Então você pega ali meias, bermudas, cuecas, que inclusive são muito boas, tá? Tô usando agora, não mostrarei por motivos óbvios, tá? E claro, as camisetas, as Tech T-shirt, que pra mim pelo menos são as referências. Porque a Tech T-shirt, ela tem um conceito chamado de Quiet Luxury, que aliás eu já fazia mesmo antes de saber que esse conceito existia, que é de não ficar ostentando aquelas marcas gigantescas. Então, por ela ser simples, ela ser básica, ela permite que você combine com vários outros modelos, tá? Inclusive apresentando aí pra vocês camiseta preta, essa camiseta grená. Outra questão importante é a questão do conforto e da praticidade. O tecido modal, ele é 2 vezes mais macio que o algodão convencional e você não precisa passar a camiseta. Ela vai se desamassando com o próprio calor do seu corpo e faz com que o suor evapore muito mais rápido, trazendo uma sensação de conforto térmico e ainda evitando ficar aquele mau cheiro, né, no final do dia. Se você quiser ter acesso a esse e vários outros modelos, tá, do P até o Extra G, pessoal, Prof. Ricardo, tô te dando acesso a 12% de desconto em todas as peças da loja. Vai no site, confere lá. Eu tenho certeza que você vai achar um produto adequado para você ou para eventual presente. E quem ganhar, pessoal, não vai se arrepender, hein? Então corre lá, Insider, a melhor e mais tecnológica marca de roupa do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve a Corte Internacional de Justiça a pedido dos sul-africanos, aliás, sul-africanos que vem sendo uma pedra no sapato dos israelenses, né? Eles pediram a abertura de um processo de uma investigação por um suposto genocídio contra a população palestina, não só em Rafah, mas em toda a faixa de Gaza. Esse processo ele ainda não terminou, ele ainda está correndo, tá? E paralelo a isso, pediu para que nesse momento, já que Israel está fazendo a sua operação em Rafah, haja um cessar-fogo, o fim das hostilidades, o fim dos ataques em Rafah, a permissão com que a fronteira sul de Gaza, ali próximo do Egito, né, regiãozinha de Rafah também, tenha a entrada de ajuda humanitária e também as vistorias internacionais, que agentes estrangeiros, a exemplo da própria ONU, tá, e várias outras organizações que estão vinculadas à ONU, possam fazer uma fiscalização, ver exatamente o que está acontecendo no território para tomar as melhores medidas, as melhores decisões, até mesmo sobre o processo, né, que a África do Sul move contra os israelenses. Cuidado só, tá? Porque são parecidos, mas diferentes. Não confunda a Corte Internacional de Justiça, que é um organismo ligado à própria ONU, julgando questões entre 2 espaços geográficos, 2 territórios, Israel e Palestina, Israel e faixa de Gaza, com o TPI, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele não é vinculativo à ONU. Ele é um organismo independente, que tem 124 países que são signatários, inclusive o Brasil, mas ele julga
crimes contra a humanidade, crimes de guerra praticados por indivíduos. O Netanyahu e o Galán e outras lideranças do Hamas estão sendo julgados pelo Tribunal Penal Internacional e devem inclusive ser condenados, tá? Que não tem a ver com a Corte Internacional de Justiça, embora sejam relativamente similares, vai? Tem diferenças, né? Claro, mas guardadas as devidas proporções, os dois julgam acontecimentos de conflitos, guerras e tal, e nesse mundo contemporâneo. Pois bem, pessoal, a Corte Internacional de Justiça decidiu isso e a gente teve, assim, palavras pesadíssimas de Israel sobre o assunto. Segundo Israel, tá? A ideia que é baseado em alegações falsas, injustas, ultrajantes e nojentas da África do Sul, alegando que as operações Rafah, elas não levam e não levarão à destruição do povo palestino. E é interessante que essas condenações israelenses, elas vêm unindo a oposição à situação em Israel. Lembrando que Israel é um país completamente dividido, tá? O Benjamin Netanyahu, para se eleger, teve que se aliar com uma extrema-direita nacionalista que não combina com o pensamento de todo o povo israelense, aliás, da maior parte da população israelense. Só que nesse momento, pessoal, a gente teve, por exemplo, o Yair Lapid, que talvez seja o grande membro da oposição, colocando que essa deliberação da ONU é um colapso moral. E os reféns, a ONU não vai falar nada sobre o assunto, e o Smotrich, inclusive, garantindo que se de fato, né, Smotrich, que é um cara bem polêmico, responsável pelas finanças ali de Israel, que se essa demanda for atendida, é uma premissa para que Israel não exista. Ou seja, pelas palavras de Benjamin Netanyahu, Smotrich e até mesmo da oposição, Israel não vai seguir essas deliberações. Só que aí há um problema. A Corte Internacional de Justiça é um organismo ligado à ONU. A decisão é vinculativa. Você não pode falar não, tá, para a decisão da ONU, inclusive porque Israel é membro reconhecido pela organização, cara, desde o final de 1949, né, a Guerra de Formação de Israel. Pô, próximo ali mais ou menos de um ano depois, a gente teve o reconhecimento de Israel como Estado oficial da própria ONU. Se faz parte da ONU, tem que respeitar as deliberações. Só que ao mesmo tempo que é vingulativo, segundo o próprio Antônio Guterres, beleza, professor, é vingulativo. E se Israel não aceitar, não fizer? Pois bem, aí a gente tem que ter uma espécie de braço armado da ONU, que vai ter que ser o Conselho de Segurança da organização. E aí possíveis punições deveriam ter sido propostas ou serão propostas em caso do não cumprimento das ordens da Corte Internacional de Justiça. Sob risco, inclusive, dos países falar, bom, se a Corte Internacional de Justiça pune, Israel não cumpre e não acontece nada, para que serve a ONU? Qual que é a credibilidade da organização? Só que para passar pelo Conselho de Segurança, temos alguns empecilhos. Na verdade, eu diria que um principal. Esse empecilho chama-se Estados Unidos. Sim, os americanos, eles são membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E eles podem vetar possíveis resoluções. Cara, eles já foram altamente criticados por Israel porque eles não vetaram uma proposta de cessar-fogo. Quanto mais se eles não vetarem ou aprovarem uma proposta de sanções ou até mesmo algum tipo de resolução militar, duvido que aconteça, né, contra Israel. Ou seja, na prática, muito possivelmente Israel não vai respeitar essas deliberações, a não ser que haja algum tipo de pressão dos Estados Unidos, e pouca coisa vai acontecer, colocando em risco, em xeque, a credibilidade da ONU. Outra notícia importante está ligado, pessoal, aos exercícios que estão sendo feitos, chamado de Southern Seas, né, que é responsável pelos Estados Unidos, fazendo parceria com uma série de países aqui do continente sul-americano. Inclusive, quando chegou ao Brasil, vai lembrar que o Brasil e os Estados Unidos eles estão comemorando uma relação de 200 anos de relações diplomáticas. Os americanos eles reconheceram a independência do Brasil não em 1822, mas sim em 1824, e completa-se ali 200 anos. É claro que o Brasil é o país geopoliticamente, militarmente mais importante da América do Sul, mas também outros países serão visitados, tá? Só para deixar vocês com essa anuência. E aí a gente teve o Comando Sul dos Estados Unidos, que é liderado, chefiado, capitaneado pela Laura Richardson, fazendo uma série de declarações. Deu entrevistas para mídias brasileiras e eu diria que ela pegou bem pesado, tá? Pesado no sentido das reais intenções dos Estados Unidos com as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos. Ela exaltou, falou assim, olha que bonito, né? A gente tem aqui uma relação de democracias há mais de 200 anos, só que a gente percebe que há um movimento do governo brasileiro de se aproximar de algumas ditaduras,
citando nominalmente o caso da China. E até falou, olha, enquanto China e Brasil têm uma relação próxima de 50 anos, o Brasil deveria valorizar mais as relações de duas democracias, que datam de mais de 200. Inclusive deixou claro, né, que as democracias têm uma história gigantesca e que já os países comunistas não partem dos mesmos princípios que o Brasil, porque não respeitam o direito nem do seu próprio povo. Ou seja, deu a entender que ela quer um afastamento da China, um afastamento do Brasil em relação aos chineses. Ela falou também sobre o Road and Belt, ou a nova Rota da Seda. Os chineses pretendendo gastar trilhões de dólares, tá? Isso já faz tempo que foi lançado, claro, até 2049, que são 100 anos da Revolução Chinesa, principalmente em obras de infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, enfim, em troca de uma situação de dívida e de parceria geopolítica. Ela deixou bem claro, olha, não entrem na nova Rota da Seda, porque o intuito da China é fazer com que vocês, quando não consigam pagar a dívida contraída com os chineses, tenham que abrir mão da sua soberania, possivelmente até mesmo uma soberania militar. Galera, convenhamos, ela tá mais que certa, tá? Não vá você ser inocente de achar que a China, nossa, está lutando para ajudar os povos africanos, o Brasil, galera. Convenhamos que todos os países pensam somente nos seus próprios interesses. Mas são os americanos que estão falando então de armadilha da dívida, de criar uma situação de dívida impagável e aí causar algum tipo de interferência na soberania, nos governos internacionais? Jura que os Estados Unidos está criticando isso, visitando a América do Sul? Cara, convenhamos, né? De novo, não tem bonzinho na geopolítica. Mas a mesma coisa que os americanos estão criticando é a coisa que, né, aliás, que eles sempre fizeram ao longo da história, tá bom? E aí, a gente percebe que talvez esse tipo de declaração não tenha muita ressonância aqui na América do Sul. Por quê? Se a gente for observar só nos últimos tempos, a gente teve, por exemplo, o Brasil fazendo parte dos BRICS e inclusive liderando o movimento agora de expansão dos BRICS, com a entrada de 5 novos membros em 2024 e a previsão da entrada de novos membros num futuro próximo para ser a voz, a liderança dos países emergentes. O Brasil, nesse momento, está sediando, a Dilma é a presidente do NDB, o Banco dos BRICS, que está pleiteando também, além de ser uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, que são organizações, querendo ou não, muito vinculadas aos Estados Unidos, estão falando de uma pauta de desdolarização das relações econômicas e é uma tendência de redução das reservas dolarizadas para colocar outras moedas como reservas internacionais. A gente teve, pessoal, por exemplo, China e Brasil. Ontem mesmo anunciei para vocês, Celso Amorim e ministro das Relações Exteriores da China, lançando as 5 medidas para a paz entre guerra, Rússia e Ucrânia. Brasil e China liderando uma possível resolução, ou pelo menos discussão, de paz, sem os Estados Unidos. A gente teve, por exemplo, recentemente, uma visita que o Lula e a Janja, né, inclusive, fizeram em direção aos Estados Unidos, que houve um repasse de um valor muito baixo para o Fundo Amazônia. Eles ficaram um final de semana e não fecharam quase nenhum acordo. Ao mesmo tempo que o Brasil, meses depois, foi em direção à China, levou uma comitiva de centenas de empresários e fechou mais de 30 acordos, inclusive com questão até dos cibers, por exemplo, lançamento aí de satélites, dentre outras tecnologias, entende? Essa premissa dos Estados Unidos estarem perdendo influência na América Latina é que agora com o Milei vem voltando um pouquinho, né? Mas com Alberto Fernandes, pode uma coisa crescente. O Biden, ele foi convocado pelo Senado americano para o governo americano prestar as devidas explicações porque a influência dos americanos vem reduzindo na América Latina, principalmente no Brasil, entende? Então eu vejo como uma tentativa da Laura Richardson de aumentar o seu hard power com exercícios militares e também o soft power, essa influência econômica americana, criticando a postura chinesa. Professor, e quem que você acha melhor? China ou Estados Unidos interferir? Galera, convenhamos, que nem eu falo, né? Minha visão é muito pragmática. Para mim, os dois pensam nos seus próprios interesses. O Brasil deve se aproveitar que está sendo disputado por China e Estados Unidos e manter relações que sejam as mais benéficas possíveis. Pô, se a China quiser oferecer uma parceria para a chegada de novas tecnologias, carros elétricos, etc., pô, sensacional. Se os americanos querem revidar isso, colocando mais investimentos no Brasil, sensacional também. Desde que mantenha a nossa soberania, galera, eu acho que quanto mais investimento, mais disputado o Brasil for, melhor. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às declarações de Javier Milei.
Só lembrando, tá, pessoal? A Lara Richards, no ano passado, ela já meio que deu a entender como que é o posicionamento dela em relação à América do Sul. Ela falou, em 2020, tá, uma entrevista que ela deu aqui no Brasil, falando que a América do Sul, ela tem 60% do lítio internacional, petróleo leve e petróleo pesado, 31% de água doce, e os adversários sabem dessa importância. E é só por isso que a China quer investir no Brasil, ou quer investir na América do Sul. E que nem eu falo, ela tá certa. O que não quer dizer que os americanos queiram de fato reforçar a soberania sul-americana. Acho que você não acredita nisso também, né? Bom, galera, vamos lá. O Milei, ele vem trocando farpas gravíssimas com Pedro Sánchez, que é o presidente da Espanha, principalmente porque a gente teve o Pedro Sánchez, a partir do seu ministro dos Transportes, falando que o Javier Milei, ele fazia discursos um pouco alterados, um pouco fora de si, aparentemente tendo usado substâncias. A Argentina criticou essas declarações e o Javier Milei foi participar de uma convenção do Vox, que inclusive parte de princípios bastante contrários ao governo do Pedro Sánchez. E ali ele falou que o socialismo está destruindo o mundo, tal, cara, de verdade, tá dentro da pauta política, né? Ele é um cara de oposição ao Pedro Sánchez, não tem nenhum tipo de problema nisso. E falou sobre a questão da mulher do Pedro Sánchez. Na verdade, não falou exatamente o nome dela e o nome dele, né? Mas também direitinho, olha, a gente tem, né, chefes de governo que ficaram 5 dias afastados por conta da sujeira envolvendo a sua esposa, tal. Dando uma indiretinha em relação à esposa do Pedro Sánchez em um discurso na Espanha. O Pedro Sánchez, ele fez, na verdade não ele diretamente, mas a partir das suas ministras principalmente, exigiu algum tipo de resposta do Javier Milei, um pedido de desculpas, e o Milei falou que não, que quem fez as primeiras críticas foi o Pedro Sánchez, foi a Espanha, então que a Espanha que deveria se desculpar. Cara, a situação escalou para um nível gigantesco, a Espanha convocou a sua embaixadora, que estava em Buenos Aires, e isso é um último passo antes do possível rompimento das relações diplomáticas. O Milei chamou a atitude de ridícula e falou que isso é típico de um socialista que se acha o Estado espanhol, que ele está comprometendo uma relação linda que existe entre Argentina e Espanha por conta de questões pessoais. Só que ele falou mais, né, galera? Ele chamou o Pedro Sánchez de incompetente, mentiroso e covarde e falou que ele quis intervir na política argentina e mandou as suas ministras, até para dar um ar de misógino e tal, criticarem o seu governo. E por isso ele é uma piada. Ele é visto como uma piada pelos agentes europeus, diplomaticamente falando. Ou seja, relações estão bastante comprometidas. E o Javier Milei, ele foi capa da revista Time. Pois é, galera, tá? Uma revista super importante, né, no contexto internacional, que colocou ele radical, né, ou seja, o radical. Fez ali todo um histórico dele, colocando aqueles casos um pouco mais polêmicos, né, que supostamente ele faz ali psicografia, ou enfim, né, conversa com seus cachorros que já faleceram. Falou dos casos, por exemplo, que ele é um guru não posso falar aqui no YouTube, né, mas enfim, das relações interpessoais muito próximas, tântrico, e falou de várias outras questões, e falou também dados, assim, foi uma matéria falando bem mal, tá, do Milei. Falou de alguns dados ruins da economia, por exemplo, a queda de 5,3% do PIB em relação ao mesmo período do ano anterior. Claro que, como uma matéria um pouco parcial, não falou dos pontos positivos, que teve o controle da inflação, a queda dos juros, o superávit durante um trimestre consecutivo. Professor, só esses dados não são suficientes. Cara, é uma crítica válida, né? Tanto que a revista Time fala que, por exemplo, outro dado, né, relacionado a isso, que a impopularidade dele já vem aumentando muito por conta dos prejuízos sociais causados pelas políticas de corte de gastos públicos. Então a impressão que dá é que o Milei é visto como um extremista pela comunidade europeia, principalmente, e que isso pode acabar terminando em alguns problemas. Inclusive para o Brasil, tá? Só por que o Brasil? Porque lembrando que a Espanha, de Pedro Sánchez, era uma das principais mediadoras do acordo Mercosul-União Europeia, tão criticada pela França, por exemplo. O Pedro Sánchez era um dos poucos que apoiava. Com o Pedro Sánchez brigando com a Argentina, isso pode comprometer a finalização de um acordo que eu também nem acredito mais que vai rolar, né? Mas a finalização do acordo Mercosul e União Europeia. A gente teve também, pessoal, palavras importantes de Viktor Orbán. Para quem não sabe, o Viktor Orbán, ele é o atual presidente da Hungria. Ao mesmo tempo que ele faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN, ele mantém relações ali relativamente próximas com o governo Putin. E ele deu a entender que, nesse momento,
pelas declarações da mídia, pelas palavras dos políticos e pelas movimentações em Bruxelas, ou seja, da União Europeia, dá a entender que a Europa está se preparando para uma guerra, que é um movimento muito parecido que ele já viu em guerras anteriores. Talvez se referindo à Primeira Guerra Mundial, o período da paz armada, vários conflitos ali estourando, mas que a Europa estaria se preparando para a guerra. Somado a isso, a gente teve também a Rússia, a partir da Maria Zakharova, garantindo, já tinha falado, mas reforçou, que pode fazer ataques diretos contra os britânicos. Por quê, professor? Recentemente a gente teve o David Cameron, que é o chanceler representante das relações exteriores do Reino Unido, garantindo que as armas britânicas poderiam ser utilizadas pela Ucrânia para atacar o território da Rússia diretamente. A Rússia falou que se algum tipo de armamento britânico for utilizado, a Rússia se vê no direito de responder a isso, atacando pontos estratégicos dos britânicos, não só na Ucrânia, mas até mesmo ultraterritório, ou seja, pegando no território dos britânicos. E aí, pessoal, será que a Europa está se preparando para o conflito? É esperar para ver. E para finalizar, a gente teve a Reuters colocando uma matéria super importante, tá? Que, aliás, com exclusividade da Reuters, ouvindo, segundo a Reuters, alguns membros próximos ao governo Putin, fontes extremamente confiáveis, segundo a Reuters. E segundo a Reuters, o que aconteceu é que o Putin, ele está pedindo, está tentando negociar junto aos chineses, junto às potências ocidentais, um cessar-fogo. E não distante, tá? Um cessar-fogo agora para 2024. Só que, claro, com algumas condições. A Rússia tem que manter todos os territórios que foram conquistados, ou seja, quase 20% ali do território ucraniano, e vai ser um cessar-fogo provisório. Por que isso, né? Segundo a Reuters, o Putin não teve resultados assim tão satisfatórios em Kharkiv, ele esperava avançar muito mais, e os resultados também não são tão benéficos em Donetsk, a região aí sim mais estratégica para o Putin. De fato, né, quando a gente olha as palavras do Putin, ele não previa uma grande ofensiva em Donetsk, não estava prevendo isso, e em Kharkiv ele fala que o seu objetivo não é conquistar Kharkiv mesmo, a cidade, mas sim alguns territórios, para a formação de uma zona tampão, para não ter ataques diretos contra Belgorod e outros territórios. Se é verdade ou não do Putin, cara, convenhamos que é muito difícil, tá? A gente saber. Mas é fato, pessoal, que segundo a Reuters, né? Se o Zelensky ou o Ocidente não quiserem negociar esse cessar-fogo, ele vai querer adotar uma medida de ameaça contra Kiev. E aí, os exercícios que estão rolando no momento entre Rússia e Belarus com armas nucleares táticas podem ser justamente nesse sentido. Será que o Putin vai ameaçar com armas nucleares táticas o território ucraniano? Não sabemos. Professor, mas, poxa, se a Rússia, mesmo que em ritmo lento, tá, vem avançando no território ucraniano, por que ele gostaria de um cessar-fogo agora? São algumas hipóteses. Reorganização das tropas. Acabamos de ter a troca do ministro da Defesa. Tá certo que não é ele o responsável pela tática de batalha, e sim o Gerasimov, mas talvez uma reorganização das tropas nas regiões que foram ocupadas. Querendo ou não, pessoal, a Rússia não quer mobilizar novos reservistas agora. Então, cessar-fogo daria tempo para dar uma melhorada no seu contingente populacional, no seu contingente militar? Pode ser. E talvez esperar a chegada do Trump. O Trump é visto como favorito nas eleições americanas. E a gente sabe que o Trump não tem uma retórica tão favorável à Ucrânia quanto o governo Biden. Então, será que o cessar-fogo duraria até a entrada do Trump? E aí sim uma negociação com um novo presidente, o presidente Trump, que não é tão apoiador assim do Zelensky? São as hipóteses, tá? O que você pensa, pessoal? A Reuters tem razão? O Putin, de fato, quer um cessar-fogo agora para 2024? Seria vantajoso para os russos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.